Paz seja convosco, influentes! Paz seja convosco, influentes. Vinícius voltou. Vinícius voltou. Da dengue, tá melhor. Tá melhor, graças a Deus. E hoje nós temos alegria, uma satisfação muito grande de receber aqui com a gente pastora Mara Flores. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada pastora. pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É isso aí. Então, antes de tudo, não esqueça de curtir e compartilhar esse podcast para que mais vidas sejam alcançadas. Já se inscreve no nosso canal aí, ativa o sininho para você receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece. Você ficou de Covid, você ficou treinando isso, né? De dengue. Você viu? Cada dia é melhor. Tá bonito. Pastora Mara, seja muito bem-vinda mais uma vez. Vamos começar então essa conversa, esse momento que teremos aqui para saber um pouco mais sobre a história da senhora, sobre a vida. E nós gostaríamos de saber, primeiro de tudo, como é que a senhora virou pastora? Como é que a senhora começou a cuidar de uma igreja? Conta pra gente aí um pouquinho. Na verdade, virar pastora e cuidar de uma igreja faz só 7 anos, né? Mas, assim, o ministério mesmo, que eu posso dizer para vocês que eu comecei, foi quando eu me casei, porque na verdade eu nunca quis ser pastora. Eu nunca quis, como filha de pastor, eu nunca almejei o ministério, né? Então eu sempre fugi, fazia o louvor, tocava alguma coisa, era presidente dos grupos, até grupo de homens eu fui presidente, mas assim, como pastora mesmo eu nunca quis ser. Mas quando eu me casei, né? Aí a coisa ficou mais assim aberta, porque a gente tinha uma igreja e Pedro estava sozinho, não tinha muita liderança. E aí eu comecei também a ajudá-lo. E aí eu fui aprendendo mais, fui me soltando mais, né? E aí começou. Nós nos casamos em Fortaleza, no Ceará. Fomos morar em Teresina, a gente já tinha uma casinha lá. E lá em Teresina eu comecei como presidente de grupo de mulheres, presidente do grupo de homens, tocava na hora do louvor, para fazer o louvor, tocava e cantava, imagina, né? Mas foi pra quem assim. Não sabe, pastora Mara toca. Pois é, então, já viu. Né? Isso aí é para poucos. Então, tudo começou assim, até que nós mudamos para vários estados, até que já aqui em Jaú, a minha mãe um dia chegou para mim e falou assim: filha, você não vai pregar, você não vai começar no ministério? Eu falei: mãe, mas eu não quero, eu não gosto, não é isso que eu quero. Aí ela falou assim: faz o seguinte, começa pela escola bíblica, seja professora da escola dominical, na época, né, da escola dominical. Aí eu peguei gosto, comecei a estudar mais a palavra, né, porque eu tinha que dar aula, né? Eu ficava com medo de um aluno fazer uma pergunta que eu não sabia, já pensou? Que, né, passar vergonha. Aí eu comecei a estudar, o Pedro me incentivou muito também. E depois passaram-se os anos e um dia eu continuei na igreja, só fazendo louvor, né? Aqui já em Jaú. Aí um dia o papai chegou para mim e falou assim: escuta, você vai ficar cantando até quando? Né? Fez uma pergunta assim bem direta, né, como ele sempre foi. Você vai ficar cantando até quando? Aí eu levei aquele susto. Bom, enfim. Aí eu comecei a pregar, o Pedro começou também a me incentivar mais ainda. Eu já estava mais segura, comecei a pregar. 1 ano depois dessa pergunta de papai, eu fui coordenadora estadual de mulheres em São Paulo. Eu nunca preguei tanto na minha vida. Então começou aí. Eu creio que tenha começado aí, né? Porque 1 ano depois, Deus me preparou já para pregar no estado de São Paulo inteiro. E 1 ano depois disso, já veio a Coordenadoria Nacional de Mulheres. Aí eu preguei no Brasil inteiro, né? Aí não teve pra onde correr. Não teve para onde correr, não teve. Aí depois, em 2017, aconteceu, né, que o Pedro partiu e estamos aí, né, no ministério, com a igreja, e estamos aí. Pregando até hoje. Até hoje. É uma preparação. Pastor, é mais difícil ser filha de pastor ou mulher de pastor, igual a senhora falou no começo? Boa pergunta, Henrique. Não,
eu nunca tive problema como filha de pastor. O único problema que eu tinha como filha de pastor é não querer ser pastor. É não querer ser pastor. Eu não quis, eu nunca queria. Eu nunca peguei no microfone, gente. Entendeu? Foi tudo muito novo para mim. Então, mas como esposa de pastor, você tem que chegar mais junto, né? Porque o pastor precisa de um auxílio dentro de casa. Porque os problemas, às vezes a família do pastor, ele não tem problema seu dentro de casa. Não há briga, não há problema, não tanto, né? Como nos outros lares. A gente vive bem, tudo, de repente, mas os problemas vêm de fora. Você tem que resolver, você tem que dar um telefonema, tem que assistir alguém, você tem que ajudar. Então, eu acho que esposa de pastor é mais difícil. Porque também eu passei por isso que eu vou dizer agora. Muita gente ficava para mim: você não vai ser pastora? Você não vai pregar? Você não vai ter uma igreja? Hein? Você precisa ajudar o Pedro. Então, isso para mim era assim, um peso muito grande, porque eu não queria. Né? Então, eu acho que a sua pergunta, respondendo, ser esposa de pastor é mais difícil. No meu caso, foi mais difícil. Porque, querendo ou não, já tem um título, né? Mulher de pastor, pastora. Exatamente. Inclusive, há muitos anos, eu li um livro que o título é A Mulher do Pastor. E ele começa assim: a mulher sem nome. A mulher de pastor, você pode ver, a esposa do pastor, ela não tem nome. Ela é a esposa do pastor. Então, é mais difícil, porque também os olhos estão mais voltados, né, para a esposa do pastor. Se ele está bem vestido, se ele está bem arrumado, se a barba está feita, se o cabelo está bom, a esposa cuida bem. Se ele está gordão, porque está fazendo coisa errada, cozinhando errado, né? O marido não cuida do marido. Se está magrinho demais, é porque não cuida também. E aí tem os filhos. Se o filho faz bagunça na igreja, é a mulher do pastor que é culpada, porque ela não sabe ser mãe. Então, eu acho que esposa de pastor é mais difícil. Cobra-se mais. Espera-se mais e cobra-se mais da esposa de pastor, sem dúvida. Bom, falando um pouco da coordenadoria estadual e nacional de mulheres, quais os maiores problemas que a senhora enfrentou quando estava à frente dessas coordenadorias? Quais eram as dificuldades de comandar grupos tão grandes, né? Porque estadual e depois nacional. São tantas igrejas, tantas pessoas por trás da senhora, e como que foi um pouco desse trabalho? Então, foi tudo muito de surpresa, né? Me pegou tudo muito de surpresa, a coordenadoria estadual primeiro, né? Assim, a maior dificuldade é a equipe de trabalho. Embora eu não posso reclamar, porque aqui em Jaú eu tive uma equipe de trabalho muito grande, que me ajudou muito em todos os lugares, até o grupo de louvor, falando em congresso estadual, o grupo de louvor daqui eu levei em todos os lugares que eu fui, antes mesmo da coordenadoria, de eu ser a coordenadora. A minha antecessora, ela já me convidava e já nos convidava, o grupo de louvor, para ir aos congressos. Então, a gente foi tudo muito de Deus. Deus foi preparando, né? Tudo foi muito. Agora, os maiores desafios, que eu creio que seja até hoje, dos coordenadores, até a gente estava conversando em casa sobre isso ontem. O Júnior estava lembrando de algumas coisas, lembrando do Massufra, do Rafão, e a gente estava lembrando dessas coisas. O Júnior pegou lá umas imagens antigas, ficou saudosista, e a gente conversando sobre isso. A maior dificuldade é a financeira e também, por exemplo, achar o lugar para você fazer um congresso. Porque mulheres... Congresso de mulher, você faz assim, você tem 3, 4, 5 mil mulheres, né? E no Brasil são poucos os lugares que dê para uma quantidade maior de pessoas. Então, a maior dificuldade é você bancar um congresso estadual, um congresso nacional, né? Outra coisa, você acertar no número de pessoas. Eu acho que o maior desafio é esse. Por quê? Por exemplo, eu fiz um congresso, em Gramado, lá no Rio Grande do Sul. Eu fiz um congresso para 5 mil mulheres. Folhetos, kits de entregar na hora que as mulheres chegavam, lembrancinha, tudo preparado para 5 mil mulheres. Deu 7. Nossa. Então, né? Então, esse é o maior desafio. E também tiveram congresso, por exemplo, de liderança, que eu fiz para 1.500 e deu 900. Aí não paga as despesas, porque tudo é alugado. O local é o som, são as cadeiras. Tudo, você tem que bancar tudo, você tem que pagar tudo. Então, para mim, eu tenho a impressão assim que até hoje é assim, é o coordenador acertar, né? Deus abençoar para acertar o local,
a quantidade de pessoas, o valor da inscrição, porque a gente fala, mas tem que pagar a inscrição, gente, mas tudo está incluso. Você paga som, você paga local, você paga cadeira, você paga o papel do banheiro, você paga copo descartável, tudo. Muitas né? vezes as pessoas não veem o tanto de custo. Imagina! Preparação. Preletor. Quantas vezes a equipe está 2, 3 semanas já no local. Nossa, montando. muitas vezes, né? Outra coisa, equipe de trabalho. Pessoas que deixam de estar na sua cidade para acompanhar o coordenador. Você tem que bancar, eles não podem, né? Então, é hotel, o avião, ou o ônibus. Então, são muitas coisas. Então, a maior dificuldade foram essas, né? Sempre foi essa. Sim. Pastor, a gente está falando isso daqui já em Coordenadoria de Mulheres, estadual. Mas até chegar lá foi quantos anos? A gente tá vendo essa Bíblia? Queria que a senhora falasse dessa Bíblia também. Essa Bíblia, eu trouxe essa Bíblia porque ela é de papai, entendeu? E ela foi dada ao meu pai, porque o tema hoje é ministério, né? Sim. Então eu estava lá em casa olhando as Bíblias, inúmeras Bíblias que a gente tem. Então, né? tem só 100 e pouco. Então eu peguei essa Bíblia para trazer, para mostrar que ministério também é um legado. Né? Essa Bíblia, ela me emociona, porque ela, apesar de ser linda, além de ser linda, ela tem um valor de memória para nós, um valor assim de amor, né? De legado do meu pai, do ministério dele, porque o meu pai, aqui está escrito 50 anos de ministro quadrangular, né? E isso foi em 2007, e ele faleceu em 2020, com 88 anos de idade e com 63 anos de ministro. Aqui ele estava fazendo 50. Né? Então, 60... Aqui no Brasil. Não, exatamente. O pastor Onésimo realmente foi um dos pioneiros. Um dos pioneiros. Da igreja do né? Evangelho Quadrangular no Então, Brasil. o meu pai abriu a igreja de Anápolis, em Goiás, onde eu nasci. Depois ele abriu Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Ele abriu Salvador, na Bahia. Muitas pessoas não sabem, nem na Quadrangular, que foi ele que abriu na capital baiana, foi ele que abriu. O pastor Josué Bengston, que está no Pará hoje, né, há 50 anos ele está lá, ele abriu o interior da Bahia. Mas na capital não tinha Quadrangular ainda. Então ele abriu lá. Depois ele abriu Natal, no Rio Grande do Norte. Depois ele pegou, depois de um ano, Fortaleza, lá no Ceará, aberto já, a igreja aberta. Ele foi com um ano. A minha mãe foi que abriu grupo missionário. As primeiras pessoas batizadas com o Espírito Santo foi com ela. Os primeiros jovens que cantaram foi com ela. Ela ensinou tudo no Ceará. E nos outros lugares também. Tudo junto, pastor? Tudo junto. A gente ia junto. E né? abrir a igreja. E se a Miss for contar metade das histórias, não sai daqui hoje. Fica aqui até amanhã de manhã. Entendeu? E a família ia, porque ainda tem uma coisa interessante. Na minha época do meu pai ser pastor, dos meus pais, porque o pastor, ele não era perguntado, você quer ir para tal lugar? Ninguém perguntava para ele. Meu pai recebeu um telegrama. Você está transferido para tal lugar. Olha só. Aí depois, era assim. É igual hoje. Não era assim. Aceita, você Aí o que acontecia? Aí o que aconteceu? Quando a igreja foi crescendo, né? Porque o meu pai, as primeiras convenções nacionais que ele foram, tinha 30 pastores. Na igreja sede, onde é o pastor Davi Rodrigues hoje, ali na Olavo Bilac, na Santa Cecília, em São Paulo. Aí depois aumentou para 300, porque aí podia levar gente da igreja para a convenção nacional, para poder encher mais um pouco. Aí o máximo eram 300 pessoas. Hoje nós temos 17 mil pastores. Né? Cresceu pouco. Então, olha a nossa igreja, que coisa maravilhosa. Um trabalho bem feito ou não? Então, né? Então, assim, aí os filhos de pastor, a igreja foi crescendo, né? Foi estourando no Brasil maravilhosamente bem, graças a Deus, com a bênção de Deus. Aí o que aconteceu? Os filhos começaram a crescer e questionar: pai, a gente está fazendo faculdade, pai, eu tenho minha namorada, eu quero casar aqui, eu não quero mais sair dessa cidade. Aí então o Conselho Nacional começou a ver esse tipo de problema. Né? Aí começou a perguntar aos pastores. Aí começou já um diálogo maior. Viu? Você quer ir? Você está disposto a ir? Embora aqui para Jaú, Pedro recebeu um telefonema do pastor Josué Bengston e Misael Bonzon na época, né? Em 1988. E eles falaram assim: Pedro,
Eu sei que você está muito bem aí na Bahia, mas a gente está precisando de você no interior de São Paulo. Aí ele falou, mas eu não queria sair, a igreja está boa. Não, Pedro, mas é o seu perfil de pastor. Queremos você lá. E nós viemos. Né? Foi quando nós viemos. Não interrompendo a senhora, mas as viagens, desde a época que a senhora era mais nova e estava com seus pais antes de casar, até depois de casar, são muito complicadas essas mudanças de estado, de Complicado. cidade? Complicado. Qual é a maior dificuldade, assim? Para mim, é a solidão. Por exemplo, a minha irmã hoje, ela mora há 40 anos em Vitória, no Espírito Santo. Porque quando ela casou, ela ficou na cidade. E eu não, porque ela não casou com o pastor. E eu não. Então, a minha irmã, ela tem hoje, por exemplo, um grupo de amigas no WhatsApp, de viagem, de amigas, que são da faculdade, que se formaram com ela, trabalharam com ela. Eu nunca tive isso, porque sempre foi pingado. Então, eu não tenho raiz, assim, de amizades, como a Sara tem, por exemplo, em Vitória. Amigas de 40 anos. Eu nunca tive isso, porque o maior tempo que eu fiquei foi aqui em Jaú, né? Então, quando eu era menor, que papai mudava muito, a minha dificuldade era essa. A gente não tinha raiz nas cidades. Então, a minha dificuldade é uma escola nova de novo. Chegar numa cidade que, além da igreja ser nova para nós, da gente não ter amigos, né? Muito tímida, parece que não, mas muito tímida, demais da conta. Né? Então, para mim, era ir para a escola, enfrentar primeiro dia de aulas, primeira semana, primeiro mês. Aí, onde é que você é? Por que você fala assim? Por que você fala chiado? Por que você tem esse sotaque? Aí falava da igreja, seu pai é ladrão. Por que isso? Por que daquilo? Então, esse é uma questão difícil. Né? Então, a gente ia pulando de cidade em cidade e, para mim, a maior dificuldade era essa, fazer amizade. Aí, quando fazia também amizade na escola e na igreja, era uma maravilha, né? Aí, daqui a pouco, filho, nós vamos ter que ser transferidos de novo. Aí chorava. Era aquela dor, né? Aí, mas, pô, deu certo, né? Tamo aí, né? Deu certo, graças a Deus. Aí, talvez vem daí essa vontade de não ser pastora, né? Exatamente. O meu pai muitas vezes chamava de ladrão, muitas vezes, não foram poucas. Pessoal rindo da gente. Hoje o bullying, né? Hoje o famoso bullying. Aquela época era caçoada mesmo. Estão me caçoando de mim. Eu chegava em casa chorando. É a filha do pastor, é a filha do ladrão, né? Olha o carro que ele tem, olha a casa que eles moram. Então é complicado, sim, né? Até hoje é complicado. Talvez né? até a senhora relutar um pouco para ser pastora era pensando nisso. Exatamente. Pensando naquilo que talvez meus filhos vivessem um dia, daquilo que eu vivi, que eu não queria que eles vivessem, né? Foi sim. Mas deu certo, graças a Deus. E hoje a gente tem uma facilidade maior, né? As igrejas já estão mais consolidadas. Quadrangular já é uma igreja muito conhecida, muito grande. A gente tem hoje em todos os lugares quase do Brasil. Tem em todos, acho. Sim, já em todos os lugares no Brasil. Então a gente fala hoje, mas no começo lá atrás falava do quadrangular. Não era muito conhecida, né? Pequenininha e vinha de... Por exemplo, quando meu pai foi ser pastor, porque a igreja hoje no Brasil está com 70, vai fazer 73, né? Ele faleceu com 63 anos, 10 anos só, que é a igreja quadrangular no Brasil. Então, ele pegou tudo muito novo. E esses pastores, esses missionários, pastor Mário de Oliveira, né, o pastor Josué Bengston, o papai Onésimo de Barros, eles tiveram que... Eles são a quadrangular, né? Eles fizeram a quadrangular, né? Eles não sabiam nada também. O que eles sabiam, gente? Era tudo jovem. Eles não sabiam nada, eles não tinham nada. Eles não tinham uma referência para falar assim, faz como aquela pessoa, faz como aquele outro, entendeu? Então, foi tudo muito difícil mesmo. As doutrinas eram muito diferentes? A quadrangular era muito diferente assim das outras? Não. Assembleia, congregação? Sim, a quadrangular sempre foi mais moderna. Mais moderna, né? Moderninha, né? Por exemplo, a quadrangular sempre teve instrumento de bateria, guitarra, violão, elétrico. Isso facilitava para vir com a turma ou Sim, dificultava? Facilitava. Tinha muito jovem, né? Muito jovem que gostava da bateria. O Pedro, por exemplo, ele foi para a igreja em Itajaí, Santa Catarina. Ele se converteu através da bateria. Ele contava isso aqui. Ele tocava bateria, então ele passava para a escola, para a faculdade já, ele ouvia lá na tenda de Jesus, em Itajaí, ele ouvia a bateria e falava, mas aqui tem bateria. Aí ele entrou uma vez, entrou uma semana, aí ele começou a fazer amizade, já começou a tocar e foi assim, né?
pastor Pedro tocava bateria. Não sei se muita gente viu, mas ele tocava até no grupo de pagode aqui. Tocava, entendeu? E foi através da bateria. E através da bateria que o Pedro foi para a igreja. A mãe dele foi, né? Depois ela convidava ele não queria, já fazia faculdade na época, mas a bateria foi o chamariz para ele, né? Conhecer Jesus e no fim foi um pastor, né? Um grande pastor. Misa, há quanto tempo vocês estão em Jaú? Quanto tempo faz que vocês começaram o trabalho? 35, 36 anos. E encontrou, assim, muitas dificuldades no começo? Na igreja? Jauense é um povo chato, né? Porque a gente sabe que Jaú é uma cidade um pouco mais complicada. Gente, assim, eu vou ser sincero com vocês, eu amo Jaú. A nossa maior dificuldade aqui foi por causa a questão, o porquê que nós viemos para cá. Porque essa igreja aqui, ela é uma igreja que tinha gente assim, a galeria esturricando de gente. Mas era uma igreja que estava magoada, que estava chateada, que estava decepcionada, estava triste. Então, o nosso trabalho aqui no começo, eu era uma menina, gente, de 28 anos de idade, né? Então, chegar assim numa igreja grande, com povão, mas todo mundo... O que esse aí vai aprontar agora, né? O que esse aí vai fazer? A gente vindo do Nordeste do Brasil, com 2 crianças pequenas. Então, a nossa maior dificuldade foi fazer com que o povo acreditasse em nós, né? Depois o Pedro foi ficando, a gente foi ficando, foi fazendo amizade. Hoje nós temos amizades daquela época, ainda pessoas que estão conosco desde aquela época. Outra coisa que... Meu pai é um deles. Seu pai é um deles, sem dúvida nenhuma. Desde quando me chegou, ele estava na igreja. Exatamente. Nosso parceirão, né? amigo mesmo, irmão, amigo. E Zaninha, Anice, né? Não, eu não posso falar nome porque tem muitos, né? Bastante, é chato, né? Mas assim, a Matilde, né? Então... Aí o Pedro começou a fazer os casamentos, aí começamos aquela amizade. E outra coisa, oração, né? Que essa oração de quinta-feira foi desde o primeiro ano que nós chegamos em Jaú, ela nunca parou. 35 né? anos. É. 35 anos. Quinta-feira. Exatamente. Começou na minha casa, começou aqui atrás da igreja, na minha casa. Depois mudamos para outro bairro, o povo foi para lá. Começou com seu pai, ele foi um dos primeiros na oração aqui conosco. Aqui ainda na Vila Ivan. Né? Aí Pedro abriu para a diretoria, depois abriu para os obreiros e foi lá em casa, depois mudamos de casa, a oração mudou, aí começou a ficar muito grande, nós mudamos aqui para a igreja. Nossa, eu lembro quando eu era pequeno ainda, era lá embaixo. Você cresceu debaixo da mesa na oração, exatamente. Realmente, é bastante história, é muito tempo e... Graças a Deus, é o que a senhora fala, que a oração de quinta-feira é o que sustenta a nossa igreja, né? Eu falo isso, falo com toda propriedade, porque eu creio nisso. A oração sustenta a igreja, né? E o que nós já fizemos nessa cidade através dessa oração. Nós já sofremos um acidente de carro, nós já passamos... Esse dia eu não estava, eu estava na coordenadoria, viajando. Por exemplo, o grupo de oração foi de carro, passaram por um canavial... O Zanin tinha ido antes perguntar, seu pai, não vai botar fogo à noite, não. Não vai ter fogo. Quando voltaram da oração, estava com fogo. Nós passaram com mais de 20 carros dentro de fogaréu, num lugar, num canavial. Teve um acidente, indo para Dourado. E muitas coisas nós passamos, né? O senhor já mandou cercar a cidade? Muitas vezes, orar, cercar a cidade, ungir, jogar água com óleo. Muitas coisas, né? A base da oração. E a base da oração. Teve muita estratégia, pastora, no começo? Se chegaram os dois novo. A primeira estratégia do Pedro foi oração. Oração. Entendeu? E trabalho, né, filho? Orando, pregando, fazendo visita. Aí aconteceu uma coisa, né? Aí saiu muita gente. Muita gente. No começo, no primeiro ano, segundo ano, saiu muita gente. Aí aconteceram muitas coisas. Aí Pedro depois também... como superintendente, começou a abrir obra, aí ele liberou vários obreiros daqui, né, que são os pastores hoje da cidade aqui, que eram todos obreiros daqui, inclusive o Rafa, né? Uhum. Então, aí as pessoas da igreja, elas começaram a se relocar, né? Aonde tinha o pastor que abriu o quadrangular, naquele bairro que era mais perto dele, eles iam. Então, a igreja deu aquela diminuída, a gente sentiu aquele impacto, mas aí foi ganhando de novo, e é isso. Né? A estratégia foi essa. E pregação, né? Porque o Pedro, por exemplo, essa igreja, ela tem uma estrutura
que poucas igrejas têm. Né? Estrutura não só física, não só daquilo que a gente tem, né, de coisas boas na igreja, mas o povo. Você vê, a gente faz qualquer coisa, é um teatro, é um congresso, uma reunião aqui. O nosso diaconato é maravilhoso, né? São pessoas participativas, são pessoas que eu posso contar com elas. Você vê que, de repente, de um dia para o outro, eu fiquei sozinha. Né? O Pedro foi embora e aí todo mundo começou: Miss, o que você vai fazer? Você vai embora? Aí eu comecei: olha, se vocês ficarem comigo, eu vou ficar. Se vocês forem embora, eu vou embora. O que eu vou fazer aqui sozinha? Mas aí, né, teve também uma coisa muito bonita que Deus fez comigo, não sei se posso contar, se devo, né? Quando 10 dias, não sei se vocês sabem, eu acho que vocês não sabem. Vou contar hoje, então. 10 dias antes do Pedro falecer, na reunião de quinta-feira, a Rosa teve uma visão. E Deus deu uma chave para ela. E Deus falou para ela: entrega para Mara. E ela me entregou essa chave e falou: não pergunte nada. Diga a ela que essa chave é dela. 10 dias antes. Olha. Né? O que vocês entendem? Aí, e não conte para ninguém, nem para o meu anjo, que era para o Pedro. Por quê? O Pedro ia perceber. Pedro ia entender que ele ia falecer. Né? Quase 2 semanas depois, 12 dias depois, o Pedro falece, de repente, assim. Aí é a chave. Eu não vou sair daqui. Deus vai me abençoar. Quer dizer, olha, isso para mim, gente, foi uma coisa que Deus fez comigo. Foi o auge da minha vida com Deus, porque olha o cuidado dele. Sim. Como é que eu ia ficar se não tivesse tido essa visão, se não tivesse tido esse momento? Eu ia ficar desesperada, gente. Para pensar. Né? Ele cuidou da senhora antes. Ele né? cuidou antes. Ele preparou. Né? E aí tem muita gente que não acredita na visão, não acredita na palavra, na profecia, na palavra profética, na interpretação de línguas. Gente, como é que eu vou desacreditar? Eu acredito, creio, é a obra de Deus. Entendeu? Tantas coisas que o Senhor já mostrou, tantas coisas. E já fez, as coordenadorias já sabia. Eu fui nos Estados Unidos em 1995. Lá nos Estados Unidos, isso pouca gente sabe também. Lá nos Estados Unidos, nós tínhamos cerca de 22 brasileiras. Veio uma americana, até uma mulher linda, chamada Linda, porque lá é comum o nome de mulher de ser linda, né? É muito comum nos Estados Unidos. E veio uma pastora chamada Linda, e ela realmente beautiful, né? Linda. E ela chegou na mesa que eu estava, no último dia do congresso que eu fui. Ela chegou, ungiu todo mundo da mesa e parou em mim. E ela falou, e a pastora Beth Hall, que está hoje morando em Miami, né? A esposa do Jonathan Hall, que elas já vieram aqui, inclusive, ela interpretou a pastora americana, falando em línguas, falando em inglês e falando para mim: você vai ser líder de uma grande nação de mulheres. Como não acreditar no cuidado de Deus? Como que não vai acreditar, gente? Como que as pessoas não acreditam? E foi. Foi. Né? É o que a senhora falou outra vez para mim sobre profecia. Como que a gente vai saber se é verdade? O tempo. É o tempo. Se vai se cumprir. É o tempo. Eu guardei aquilo comigo. É claro. Uma vez a senhora estava explicando e falando sobre as profecias. Né? Mas como que eu sei se é de Deus mesmo? Se realmente... O tempo. Saber se vai se 1995, né? Em 99, eu fui a coordenadora estadual. Em 2000, nacional. Nossa, 5 anos depois. Foi. E lá nos Estados Unidos, que aquela mulher conhecia de mim, gente. Então, olha, o cuidado de Deus para comigo, isso é a maior coisa maravilhosa do meu ministério. Falando agora do ministério, né? Porque ministério é chamado, né, gente? Ministério é cargo, é ofício, é função. E se eu resumir a palavra ministério, o que é um ministro? O ministro é o servo. E como é que você vai ser servo de um Deus que você não acredita? Não tem condição, né, gente? Então, uma vez o Pedro chegou e perguntou: pastor, o senhor não tem medo? É tanta profecia. Pastor, o senhor não tem cuidado? Eu falei assim: irmão, eu vou correr o risco, tá bom? E eu corro o risco também. Poxa, por que Deus não fala mais? Deus é mudo agora? Entendeu? Então, diante de tudo isso que eu estou contando para vocês, estou em paz, estou tranquilo. Ontem nós tivemos 2 cultos maravilhosos, Santa Ceia. Gente, que coisa maravilhosa, né? Então, o ministério é isso, é servir a Deus e servir as pessoas,
né? É se deixar servir, se deixar ser útil. O ministro, ele é útil, ele é o servidor, ele é o empregador. Ministrar é dar uma aula, é pregar, é falar, é ensinar, né? Então, tudo isso a gente está vivendo aqui em Jaú, né? Até quando Deus quiser, né? Ou vai levar, ou vou para outro lugar, ou não sei, de repente, estamos aí, ministério. O ensino, eu acredito que do pouco que eu conheci do pastor Pedro, era a parte mais forte dele, né? Ele sempre focou muito pro porque ele era professor, né? Secular, né? Uhum. Então ele sempre focou muito nisso. As pregações dele já eram um estudo. Para quem prestava atenção mesmo, era Não, um ensinamento muito grande. Prestar atenção. Tinha coisa ali que você falava. A minha parte era mais o louvor, né? Desde sempre, né? Porque eu sempre digo que eu, como filha de pastor, o que me chamou, o que me atraiu foi o louvor, né? Tanto que quando eu comecei lá em Fortaleza, que eu era já presidente do Adolescentes, que foi a primeira coisa que eu fiz na igreja, solteira ainda, tudo, foi o louvor. Aí a gente cantava bastante, tudo. Agora o Pedro não, o Pedro era aquele que pregava mesmo, ensinava, né? Ele era um mestre na palavra, né? E substituir o Pedrão, meu amigo, vou te falar uma coisa, não é fácil, não. Eu lembro que a senhora contou que quando a senhora estava pregando, a senhora explicando aí, a senhora sempre olhava para ele no cantinho do banco para confirmar se tô indo certo, tô indo no caminho. Ele sempre me orientando e me dando, porque também, se ele fizesse assim, com a cabeça, se ele me dissesse um não, ou se ele abaixasse os olhos, ele sempre foi muito sábio, né? Então, ele sempre me incentivou. E uma coisa muito interessante também, que aconteceu. No último ano do Pedro, aqui conosco, eu fiz as contas depois que ele faleceu, ele pregou pouquíssimo. Ele começou a me colocar para pregar. Começou para pregar. Domingo, Santa Ceia, porque ele tinha tudo no pendrive, né? Então, eu comecei a ver depois, por que o Pedro tá... Pedrão, você não vai pregar? Não, pode pregar. Me escalando para pregar, entendeu? Olha que coisa. Outro cuidado de Deus. Para a igreja se acostumar comigo, né? Já estava preparando, né? Preparando, olha que coisa. Agora que eu estou lembrando disso. Pastora, e sobre a superintendência? Tem bastante recordação, bastante acontecimento? Tem bastante coisa, porque o Pedro já chegou aqui sendo superintendente, né? Então, ele já entrou como superintendente, ele pegou, assim, a região aqui, ela sempre foi muito boa, né? E tinha alguns pastores, não muitas igrejas, já com igreja pequenininhas, alguns lugares alugados. Aí ele foi... reunindo esses pastores, fazendo a reunião ministerial. O Pedro também ficava aqui na igreja, né? Ficava o dia inteiro. Então, os pastores vinham a semana inteira, conversava muito. Ele era muito, assim, paizão. Vamos dizer que o Pedro era um paizão de todos, né? Os pastores vinham, conversavam com ele, contava problema, ele orava com os pastores. Aí ele ajudava financeiramente, não com dinheiro da igreja, mas da região, porque é, né, superintendente para isso também. Em torno, dentro de Jaú, só tinha uma igreja quando vocês chegaram? Não. Ou tinha mais já dentro de Jaú? Dentro de Jaú tinha Potunduva, mas, assim, um lugarzinho distante, né? Assim, um lugarzinho, não era a igreja, era um ponto de pregação. Aí também depois foram abrindo outras. Na região já tinha mais alguma? Na região tinha, né? Aí o pastor Lázaro, o pastor Valdir Baroni, o pastor Oswaldo. Aí depois veio o pastor Durval, que hoje está em Itapuí ainda, com o Projeto Paz. E aí aqui na cidade, a pastora Maria, a pastora Madalena, o pastor Rafael Teixeira, o pastor Fernando, quem mais? A pastora Geni, né? Então, vários pastores que saíram aqui da sede, que na época era a sede, e foram abrindo as obras aqui na cidade. Por exemplo, na Potunduva, havia uma igreja de uma outra denominação que colocou a igreja à venda. O templo, o Pedro comprou, que é onde é hoje. O pastor Pedro realmente ele sempre fez esse trabalho de comprar os terrenos, de construir. Ele foi lá, aí ele viu, falou, não, vamos comprar. Comprou com o dinheiro da região, aí ele comprou o templo, aí ele demoliu o templo, que é onde é hoje aquele baita igreja lá na Irosa.
Aí ele pegou, aí o pastor Ângelo veio também e começou a construir, literalmente, porque ele era pedreiro, né? Aí ele começou a construir, ele construiu onde era a igrejinha que foi comprada, de outra denominação. Essa você não sabia, né? E hoje a gente tá reformando lá. Então, entendeu? Então a região aqui, uma região muito abençoada, sempre foi, continua sendo, né? Pastores unidos, pastores também que aprenderam também na oração, e uma bênção, é uma região Pastora, todos os consolidada. Pastores, a maioria dos pastores hoje saiu daqui. Eles eram membro aqui normal. Da cidade de Jaú, sim. Da região, não. Da cidade de Jaú. E o pastor Pedro, ele tinha essa visão de formar pastor, de formar pregadores? Sim, né? Você vê nossa região, e os pastores hoje da nossa região Não, sim, mas com a escola que eles tiveram, Tem o pastor Toninho, saiu daqui, de Dourado. Também, Dourado. Pastor Toninho de Dourado. Ele já era obreiro quando nós chegamos aqui. O Pedro, o que o Pedro fez? Ele incentivou. Porque eles eram obreiros locais, como nós temos vários aqui hoje, mas que trabalham aqui, tem a família aqui, que eles não aspiram, né? Não sonham com ser pastor titular, própria, né? Mas aí o Pedro incentivou e os pastores foram. Os obreiros foram, cada um abriu sua obra, ele foi comprando terreno, ele foi ajudando ou alugava e construía ali um barracãozinho e começou a igreja e por aí vai. É assim. Isso quer ser pastor, isso quer ser superintendente, ter visão de crescimento, de espalhar as igrejas. E hoje nós estamos dentro de Jaú com 7 igrejas dentro de Jaú. E mais ou menos contando com 2 pontos de pregações novos aí, são 27 igrejas já, né? Total, mais ou menos isso. Cresceu, né? um pouquinho, né? Trabalho de formiguinha, aos pouquinhos vai crescendo. Miss, e a senhora diz que hoje em dia é muito mais difícil o que a senhora vê como era antigamente a região do que é para hoje? Ou a senhora fala que hoje está mais acessível, está mais fácil a união entre os pastores? Não, eu acho assim, que eu nunca tive problema, né? Eu sempre sou, assim, amiga de todas, me dou muito bem com a nossa superintendente, graças a Deus, com todos os pastores. O Pedro também sempre se deu bem com todos eles. Não, eu falando de região, eu acho que está ótimo. É assim mesmo, nós temos reuniões maravilhosas, sendo a reunião ministerial ou a reunião só de pastoral, sempre temos uma palavra de incentivo, uma palavra boa, né, que ajuda a gente como pastor. Agora, falar de igreja, eu acho que está mais difícil hoje. Pregar a palavra hoje. Por quê? Rede social. Né? Por exemplo, não existe mais aquele crente raiz, a não ser aqueles que já vieram conosco. Não estou falando mal dos membros, mas é uma realidade. Nós temos pessoas que um domingo vai numa igreja, outro domingo vai na outra igreja. Não é aquela pessoa, aquele membro raiz que você pode contar que ele ama quadrangular. Ele ama estar na igreja. Ele vai naquela igreja, vai na outra, vai na outra, vai na outra. Não é, por exemplo, um casal, uma pessoa que o pastor pode contar para ser um líder. Tem pessoas que a gente chega, irmão, você não quer fazer isso? Ah, não quero compromisso. Tem pessoas que já falaram isso para mim. Não, me deixa quieto no banco, tá ótimo assim. Eu não quero compromisso. E isso para nós é ruim. Porque, por exemplo, o nosso diaconato. Ele está um diaconato já mais idoso, vamos dizer assim. Né? Mas eles estão todo sábado aqui. Alguns, né? Porque também outros nem podem vir mais lavar a igreja, limpar. Entendeu? Aí nós estamos precisando de diáconos, diaconisas novos. Né? Então, e tem aquele que deu o nome, que gosta, mas não vem limpar a igreja. Então, é mais difícil. Né? Então, eu acho que hoje pregar a palavra, você compete, vamos dizer assim, se é que eu posso usar essa palavra, entre aspas. Você compete com tantas coisas. Por exemplo, quando voltando aos meus pais, começaram lá há 63 anos atrás, não tinha tanta denominação, por exemplo. Não tinha. A igreja, a quadrangular, ela veio para o Brasil com essa ideia do louvor batendo palma, do louvor com bateria, como eu já falei. Não tinha. Eram igrejas mais tradicionais. Né? Então, a igreja quadrangular, ela é pioneira em muitas coisas. A forma de pregar, a forma de fazer obra nova, de fazer pavilhão. No Nordeste, era tudo no sol.
reunião 8 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite. Imagina hoje, pastor. Então, As famosas tendas também, né? as tendas, né? Então, por exemplo, hoje você tem assim, em cada bairro de uma cidade, qualquer cidade, maior ou menor, você tem num lugar assim, onde tem o bairro, você tem 10 igrejas, 12 igrejas, 15 igrejas. Não é assim? Sim. Então aí, por exemplo, sabe como é? Ah, eu não gostei daquilo, vou para outra. Ah, eu não gostei daquilo outro. Ah, eu não gosto da pregação, vou para outra. Aí isso cria-se um problema. Porque com quem que você pode contar? Porque a igreja, ela precisa de pessoas para ajudar o pastor. Aí você acaba achando uma pessoa que você pode contar e essa pessoa acaba ficando sobrecarregada. Porque Exatamente. Um cargo. Não, fulano. Não, outro cargo. O mesmo fulano. Exatamente. Exatamente. E isso não é bom. Não. Porque a pessoa, aliás, eu bato bastante em cima disso aqui, né? Aqui na catedral. Eu falo assim, gente, não adianta pegar um monte de coisa para fazer e fazer coisa errada. É bíblico. Você não vai agradar 2 senhores ao mesmo tempo. Ou você vai servir um e vai desagradar o outro, ou vice-versa. Não adianta, né? Então, mas todos os pastores reclamam disso. São sempre os mesmos para fazer as mesmas coisas diferentes, funções Na diferentes. verdade, as pessoas não querem compromisso, né? Não querem compromisso. Mas elas não entendem que isso aí é o diferencial da igreja, né? Você Exatamente. servir por amor, né? Exatamente. E outra coisa, o trabalho da igreja é um trabalho o quê? Voluntário. Sim. Quer dizer, você tem que depender da pessoa ser voluntária para te ajudar, né? E isso é difícil. Embora, gente, vou repetir, eu não posso reclamar. Sim. Eu tenho um ótimo diaconato, tenho ótimos obreiros, tenho ótimos músicos, tenho pessoal da mídia, ótimos também. Toda a liderança, professor de escola bíblica, professor infantil, tudo, escola bíblica, tudo é uma bênção. Mas a gente está vendo que as pessoas estão envelhecendo, né? Sim. Precisa vir outros, precisa começar a mexer com isso daí. E os jovens hoje estão mais acomodados, né? Mas não, bastante acomodados. Então. Né? Você vê que Então, era para ser muito diferente. Muitas coisas eram para ser mais maleáveis, mais fáceis, mas você vê o quê? Porque hoje, Não querem compromisso. a mão não de querem... obra da igreja é o jovem, né, pastora? A mão de obra da igreja é o jovem. Então, eu acho... deveria ser. Deveria ser. Eu sinto falta, assim, olhando hoje, assim, eu sinto falta da minha idade, galera da minha idade, de 30 anos. Da sua, 25, 30, acho que a gente perdeu um pouco essa turma. A gente não vê muito, assim, que seria mão de obra hoje, a galera mais nova, de 20 anos. Comparado aos tempos mais antigos, exemplo, o pastor Rafael, o pastor Lucas, tinha bem mais em quantidade e eles colocavam muito mais a mão na massa do que você vê hoje os jovens colocando, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Vamos dizer assim, claro que era um tempo diferente, mas os jovens hoje em dia, você vê que eles não têm uma disposição muito grande. Nossa, dá preguiça de ver que falar com a molecada. E eu vejo a mãe da senhora aqui e dá até falar assim, olha. Ela sai cumprimentando, ela conversa. Nossa, é incrível. Ela fala até, prega. E reclama comigo, eu quero pregar. Ela quer pregar, ela quer fazer. Mas também, 63 anos dentro de uma igreja, é difícil para ela parar também, né? Mas sou eu parar? Né? É difícil. Não consegue. Não. E nem pode também. É complicado, né? Liz, falando um pouco da era digital, a senhora acha que durante a pandemia e até agora as lives têm ajudado realmente as pessoas? Essa parte mais da internet, a senhora acha que mais ajuda ou mais atrapalha, distancia um pouco as pessoas de estarem fisicamente dentro da igreja? Só deixa eu te cortar. A senhora falou, acho que não lembro que culto, mas que o pai da senhora pregava de cavalo. É isso? Meu avô, pai de papai, a cavalo. Olha. A cavalo. Ele vinha de Bauru para Pederneiras, para Jaú. Meu avô, pai de papai, ele era dentista. E ele, a minha avó, Olanira, e ele chamava Orlando, eu não os conheci, né? Porque meu pai ficou órfão com 11 anos de idade, né? Dos dois, ficou órfão mesmo. Cuidou dos 2 irmãozinhos. E então, assim, o meu avô, ele vinha cuidar dos dentes das pessoas em Pederneiras, as cidades circunvizinhas aqui, vinha de Bauru a cavalo, e aí, toda vez ele acabava aquele dia de trabalho, aí ele parava embaixo de uma árvore
grandona. Ali a minha avó tocava bandolim e cantava. Eles eram presbiterianos. Cantava e tocava bandolim, quer dizer, ela fazia o louvor e ele pregava. E ele não tinha título de pastor, tá? Não tinha. Não. Então, na minha família, o Lucas já é a 4ª geração de pastores. Porque eu posso contar que um homem desse é um pastor, gente. Sim. Ele tem um ministério. Sim. Ele não tinha título. Não, mas olha o trabalho que ele fazia. Gente, para. E isso eu só sei de ouvir contar. Porque a gente, né? Pensa bem. Eu não os conheci, mas olha que coisa maravilhosa. Então, a minha família, realmente, eu posso dizer, né, uma família abençoada. Você vê, é a geração dos meus avós, do papai, a minha e a do Lucas, já 4 gerações. Cada um pegou uma fase. E agora cada um pegou uma fase. O Vinícius falou da era digital. A senhora acha que... Eu acho assim, ó, alguns pastores, depois da pandemia, tiraram a live da igreja, dos cultos. Eu não tiro. Eu tenho uma visão diferente. Por quê? Eu acho que a live não é para crente. A não ser na pandemia, porque foi muito útil, gente. Vamos combinar. A gente fez culto 7 meses nessa igreja aqui, com a igreja vazia. Fazia culto, pregava, né? Foi terrível. Bom, enfim. Aí, mas o pessoal estava lá do outro lado assistindo, não ficou desassistido, né? Não ficou desamparado, graças a Deus. Porém, eu tenho, assim, a minha ideia pessoal de live. A live é para quem está acamado, para quem está hospitalizado, para quem está preso. Às vezes você é membro de uma igreja, você vai fazer uma viagem, um domingo à noite. Estou no hotel, vou fazer o quê? Vou assistir a live da minha igreja. É útil. Sim. Alguém que está enfermo, que não pode realmente vir. Só que a live, ela criou um pessoalzinho preguiçosinho, sim. Criou, sim. E isso me deixa assim, né? Então, eu acho que as duas coisas. Ela é uma bênção para quem precisa. Porque pensa, alguém que está em casa doente que não pode vir. Ela quer ouvir uma palavra. E Deus usa. E Deus fala com ela. Ela é abençoada. Recebe oração. Isso é uma bênção. Quantas pessoas que você vê que não são membros da igreja... Que também alcança. Também pedem oração durante a live. Sim. Assistem, elas entram lá e até comentam. Eu estava precisando dessa palavra. Nós não temos aqui um número expressivo na live. 18, 20... 15, 12, entendeu? Por reunião, por culto. Mas são 12 pessoas que às vezes nem são 12. Às vezes tem 3, tem 4 assistindo. Ali já dá um montante. Já dá um montante. Então, eu acho assim que a live, eu nunca vou parar. Tenho essa ideia. Para poder alcançar aquele que realmente não conhece e que não é convertido, e aquele que é o convertido, que é membro da igreja, que ama a sua igreja, mas que não pode vir. Está com o pé quebrado, ou está doente, está com a dengue, ou teve Covid. Quantas pessoas na época do Covid assistiam e a gente orava, né? Porque era o momento. Quantas pessoas falam que realmente aquilo lá foi o sustento naquela época? E foi mesmo. Porque realmente a Mi sabe o quão foi difícil ela pregar para uma igreja vazia. Enquanto a gente estava na pandemia. Mas para as pessoas que estavam em casa... Era uma bênção, que gente. A senhora estava aqui na igreja, estava trazendo uma palavra. Muitas vezes uma palavra de conforto, porque realmente foram tempos difíceis. E foram muitas perdas, né? Famílias inteiras que foram embora. Teve família aqui da igreja, o irmão, ele perdeu 5 familiares. E coisa de 2, 3 meses. Então, a live, para mim, ela é uma bênção. A internet é uma bênção. Como tudo na vida. Até a pólvora é uma bênção. Tem que saber usar, né? Tem que saber usar. Então, tudo nessa vida é uma bênção, né? Agora, tem que saber usar. Agora, tiveram pessoas que se acomodaram. Eles vão para o shopping, eles vão para o supermercado, eles vão na farmácia. Mas na igreja não tem a live, eu não vou. Eu vou assistir da live. Entendeu? Isso é muito se triste, acomodou, eles não têm triste. vontade Porque de vir a dentro comunhão da casa é de Deus, importante. Né? A quentura do culto, a quentura da oração, do louvor, que é a coisa mais linda, faz falta. A pessoa pensa que não, mas ela vai esfriando. Sim. É fora da fogueira, né? Agora mas a gente... Você ali assistindo e tal, mas você não faz parte, né? O que acontece quando você está em casa assistindo um filme? Você dá uma pausa, você vai no banheiro, você vai na geladeira. Não é assim? Chega alguém, você conversa, o telefone toca, você vai... Aí depois você continua assistindo o filme. A live é assim. Vai me dizer que você fica ali orando fervorosamente na frente de uma live. Olha, pode até ser
Toda regra tem exceção. Pode até ser, mas é muito difícil. Porque dispersa. Muito rápido e tudo. Muito, muito rápido. Uma criança que chora, é alguém que chega, né? É muito fácil despertar, né? Dispersar. Dispersar. É. Dispersar. É. A gente usou um exemplo lá da outra vez que a pessoa, ela assistindo a live é aquela pessoa que assiste jogo. Ela pode se achar a parte ali, mas ela não tá jogando. Não tá jogando, É isso ela mesmo. faz parte do time. É diferente a sensação que ela tá ali assistindo do que tá no Exatamente. estádio assistindo o jogo. É outra vibração, é tudo. Exatamente. Então, por mais que a pessoa esteja ali, ela não faz parte, né? E a Santa Ceia, vocês não estão distribuindo? Não, não. Ok. Por exemplo, ontem tivemos ceia, né? De manhã e à noite. Aí tivemos ontem cerca de 23 aparelhos à noite, né? Que a gente só transmite à noite. Mais ou menos isso, se não me engano. Então, são pessoas que a gente sabe que eles pegaram o pão e o vinho na casa deles e consagrei e eles tomaram. Mas como era na pandemia, que a gente comprava 400, 500 kits e ia tudo no domingo, o pessoal vinha buscar aqui, a gente não está fazendo mais, não. Fez drive-thru lá de Santa Ceia. Fizemos também Fizemos aqui. também. Várias vezes, vários A meses, Miss né? fez, graças a Deus, vários projetos. O Do pão, do pão pão, consagrado. Fez também abençoando os veículos. os veículos, as automóveis famílias. durante a pandemia. é. Realmente um trabalho E é bom a abençoado. gente estar preparado porque vai vir mais situações como essa. Infelizmente, a gente vai vivenciar outras Uma coisa que a situações Miss falou durante a pandemia é que aquilo não era normal. Mas se a gente não se adaptar, se a gente não fizer as mudanças necessárias para o momento, a gente fica para trás. É. Fica A pra senhora trás. falou isso, eu lembro quando a gente estava começando as lives, que eu falava, nossa, Miss, é muito ruim isso aqui, é difícil. Eu me lembro que a vazia. primeira live que nós fizemos, a primeira foi lá no meu escritório, com um telefoninho, um celularzinho assim, o nosso celular mesmo, né? E eu ali sentada, e o menino ali, era você, o Gerson ajudando ali, né? O Ederson, para poder a gente ter aquele quadradinho ali eu pregava, ali o pessoal ia também vendo, todo mundo entrando, pedindo oração, foi assim. Aí daqui a pouco a gente já pulou para cá, com o celular ainda, já viemos aqui para o templo, ainda com o celular, aí depois fomos, né? Investindo, Deus foi né? abençoando, fomos investindo, e hoje a gente tem um negócio mais bacaninha aí, né? Que uma estrutura melhor, né? Por isso que eu não paro, entendeu, Henrique? Porque vai parar para quê a live? Ela é útil, gente. Ela é útil. Agora, quem quiser ficar em casa assistindo live, não é bom. Mas pelo menos não tá sem nada. Ela é útil para quem tá em casa e para os meninos que trabalham também, né? Ou para quem está trabalhando, um caminhoneiro, né, que às vezes está lá numa estrada, não deu tempo de chegar, saudade de casa, está ouvindo a palavra. Muitas Isso é vezes muito bom. as pessoas colocam um testemunho, eu me atrasei hoje no trabalho, mas eu tô aqui acompanhando a live. Sem dúvida nenhuma. Eles querem que a pastora saiba que eles estão acompanhando o aqui. culto. Muitas vezes, nós estamos aqui em tal cidade, mas nós estamos olhando a live. Também, então eles mandam Então, os grupos. é isso que eu acho da live. A live é útil para isso. Para alcançar pessoas que não podem realmente vir. Porque também Deus sabe, né? Deus sabe todas as coisas, né? Agora, infelizmente, tô com a minha mãe, com meu padrasto internada lá. E ela falava assim, às vezes a gente tá aqui sem fazer e o que você vai ver? É coisa que desmotiva, né? Porque se olha para um lado é mata. Só notícia se olha ruim. pro outro lado é soro. Se olha... Ela falou, então a gente entra e eu começo a ver live. Ensinei ela a ver live. Eu falei, ver live, ver as coisas, ver Então, pregação, tá ver certo. mensagem. Porque hoje você tem um monte. É que a senhora falou, a internet é boa. Então a gente pode usar Claro. pra essa facilidade. Uhum. Senão, você pira. Fica ruim, fica doido. Miss, aproveitando um pouco para falar sobre gerações, como a senhora mencionou já é a quarta geração de pastores, pregadores na sua família. Sim. Pastor Lucas, claro que teve uma grandiosa escola, né? Com a senhora e com o pastor Pedro. E hoje ele foi embora, desprendeu, tá com a sua própria igreja, superintendente, coordenador dos coordenadores, estadual. E como que foi isso para a senhora? Porque, querendo ou não, ele era um braço direito da senhora aqui dentro da igreja. Gente, eu, como tudo aconteceu para mim, da forma como eu já contei, eu não podia prender o Lucas, né? A gente teve
essa bênção também de pensar dessa forma, né? E ele foi, e você vê que meu pai, o Lucas assumiu a igreja do meu pai em São José dos Campos 1 ano antes dele falecer. Quer dizer, também já foi uma bênção de Deus. Deus já preparando, né, o Lucas para aquela igreja. Aí 1 ano depois, meu pai faleceu. De novo, cuidado, né? De novo, cuidado. Entendeu? E ele realmente, ele está com uma igreja linda, né? Está em reforma, né? Reforma, Ampliação do meu templo. Deus do céu. Está fazendo um trabalho excelente. Ele, né, ele e a pastora Bruna estão fazendo um trabalho lindo em São José dos Campos. Jovens, né? E a igreja deles é uma igreja jovem. Também tem um diaconato maravilhoso, líderes abençoados. Ele é superintendente. Estão numa cidade linda, maravilhosa, pertinho de São Paulo. Trabalham diretamente com o pastor Toninho Stefan, nosso presidente estadual, né? Que também tem feito um trabalho maravilhoso, né? sensacional no nosso estado. Então, Deus foi direcionando Guiando em tudo, os né? caminhos. Você vê, assim, que ele já preparou um caminho para não ter volta, né? Porque ele já encaminhou o Lucas, porque se tivesse acontecido, o Lucas ia ficar preso aqui. Não ia, vou ficar com a mãe, não vou deixar. Vou segurar. Não, mas ele foi depois. Ele foi depois. Foi depois. Ele ficou comigo aqui uns 2 anos. Ah, é? Sim. Ele morou aqui em Jaú, Depois. ele e a Bruna. Verdade, Depois que ele eles foi. foram. Uhum. Mais difícil ainda. Foi. Mais difícil sim, ainda. Realmente. Se você já tivesse ido, você fala assim, não. Não, Não, realmente foi depois. foi depois. A intenção é falar assim, não, vou ficar e não, mas é o chamado, né? É, Se eu escutar o chamado, Servir, né? Eu servi. é o servir. Eu servi. É o servir. Se prender e... Pastora, eu queria falar de algo que eu vivenciei bastante aqui, que foi o Corredor dos Milagres. A minha família veio por causa do Corredor dos Milagres, então a gente vivenciou o milagre na nossa casa. Uhum. Eu queria que a senhora falasse, tem um testemunho do Corredor de Milagres, alguma coisa assim que dá pra gente falar? Tem vários, né? Assim, o Corredor dos Milagres, ele é, assim, nessa igreja aqui, na catedral, há muitos anos, eu não sei dizer quantos anos, creio eu que devo ter uns 15 anos já esse corredor, né? Daí até para mais. Porque é um momento muito agradável, o povo gosta, o povo vem, é um culto bonito. Outro dia teve um irmão que passou pelo corredor, ele estava com uma hérnia umbilical, né? E ele passou pelo corredor e ele foi curado instantaneamente. Não tem mais nada. Ele estava, inclusive, com cirurgia já para marcar. E ele foi curado da hérnia, não fez cirurgia. A hérnia sumiu. Então, é realmente o Corredor dos Milagres. Pessoas com depressão, pessoas com problemas na família, passam pelo corredor. A gente sempre também, né, assim, na direção do Espírito Santo, a gente sempre prega na sexta-feira uma palavra de cura, de milagre, de incentivo, né, de fé, porque é o que nós vivemos, né? É a realidade de uma igreja. Eu sempre falo, quando você quer comprar pão, você vai na padaria. Você quer comprar carne, você vai no açougue. Agora, você quer o espiritual é na igreja. Sim. Então, a igreja tem que zelar para ter essa palavra de fé, de orientação, para o povo crescer, né? E, realmente, o corredor, as crianças passam orando, recebem a oração da igreja. É bênção. Eu gosto muito. É muito, muito abençoado. E, assim, é que nem a senhora falou, a base é a oração, né? A base de tudo aqui na catedral é a oração. Querendo ou não, há uma preparação, né, Miss? Os irmãos sempre estão aqui um dia antes orando. Na quinta-feira. Na quinta-feira. Para na sexta, no culto Corredor dos Milagres, eles estarem intercedendo pelas vidas que vão passar ali dentro. E quantas vezes o Espírito Santo já mandou formar um corredor diferente, ungir da porta para fora. Então, realmente, é um cuidado de Deus. Realmente, o Senhor realiza milagres. Assim como a Miss incentiva também as pessoas. Meu marido não pode vir. Traz uma peça de roupa. Eu preciso de um milagre no meu imóvel para comprar, para alugar. Traz a chave do imóvel. Então, a pastora sempre nos ensinou, assim como o pastor Pedro, esse cuidado e abençoar tanto uma peça de roupa como uma carteira de trabalho. Está desempregado? Quantas vezes as pessoas trouxeram a carteira, abençoou a carteira? Na terça, quarta-feira, consegui um emprego. Estou assinando a carteira hoje. Porque realmente é uma bênção de Deus. É assim mesmo. Bom, Miss, nós estamos chegando aí quase no final desse bate-papo e eu vou fazer umas
perguntinhas rápidas e básicas para a senhora. Vou falar pra você, semana passada, você fez falta nisso, viu? Você não fez as perguntinhas? Eu fiz do meu jeito. Miss, inspiração. De uma forma bem rápida e objetiva. Meus pais. Amor. Pelas almas, né? Agora, eu não sei se a senhora ainda tem. Qual é seu maior sonho? Se a senhora ainda tem um sonho, se a senhora já fala, alcançou tudo o que queria. Não, claro que não. Né? Porque quem para de sonhar já morreu, né? Eu tenho, o meu sonho é ver essa igreja crescente cada vez mais, construir a Catedral do Louvor, né? Que ainda nós temos os terrenos lá, né? E ver essa igreja crescer cada vez mais. Porque tudo que eu peço a Deus... Porque se você fizer essa pergunta para mim, no pessoal, eu vou engasgar. Porque realmente... Os seus sonhos são relacionados à igreja. A igreja. Toda vez que eu dobro meu joelho, toda vez que eu vou orar, toda vez que alguém fala para mim, pede alguma coisa, Senhor, abençoa a igreja, abençoa esse povo. Eu estou sendo sincero com vocês, entendeu? No meu particular, é claro que eu quero ver, né, os meus 2 filhos na igreja, eu quero ver a minha neta, eu quero ver crescente espiritualmente também, eu quero ver a felicidade da minha mãe, cada vez mais, eu quero ver minha irmã também, toda a minha família que falta ainda ser salva. Claro, tem essas coisas que são pessoais, né? Mas a minha, assim, sempre a minha prioridade é que Deus abençoe a igreja, o povo. Eu quero ver o povo feliz como estava ontem aqui. As 2 reuniões, o povo alegre, feliz, cantando. O pessoal nem vai embora, fica tudo ali na calçada. Depois, né? A gente percebe, né? Que o povo não tem vontade de ir embora. Tá aqui. Isso para mim... Eu observo, eles não sabem não, vou falar agora aqui, vão saber a partir de agora. Eu sempre observo isso. Isso é mostrando que eles gostam de ficar na igreja. É um lugar que eles gostam, um lugar de referência. É um lugar de amizade, é um lugar de família, é um lugar espiritual, um lugar que eles oram, que buscam, que recebem. É a igreja. É a igreja. Bom, realmente a gente vê um cuidado, né? Uma pastora que ama a sua igreja e que se dedica, né? Vive para... Vamos dizer assim, a senhora vive para a igreja, né? Ah, sim. Porque é o que o pastor Rafael falou alguns podcasts atrás, que geralmente o pastor, ele procura o problema, né? Porque você vai numa padaria, igual a senhora falou, você vai comprar o pão, resolver o problema e tal, mas realmente aqui são almas e elas precisam ser cuidadas a todo instante. Elas precisam de amor, de carinho, de palavra incentivadora, muitas vezes de oração. Muitas vezes a senhora, numa tarde que poderia estar fazendo outra coisa, está fazendo uma visita, está abençoando uma pessoa. E realmente sem dúvida. Eu sempre falo uma coisa, já que a gente está terminando, eu vou falar assim, ó. Eu sempre tenho uma coisa comigo, um pensamento que é meu, pessoal. Assim, ó. O médico, o doutor, ele cuida do corpo. Quantas vezes o médico cirurgião, ele entra numa sala de cirurgia, ele abre uma pessoa, ele usa ali todas as suas técnicas, seus conhecimentos, e ele vai, aquela pessoa morre à mesa ali. Teve jeito. O corpo físico. Aí ele chega, como aconteceu com o Pedro, né? Doutor Segura chegou para mim, lá em frente dessa casa. Ah, a senhora é a esposa do pastor Pedro? Sou. Cena de filme. Aquela terça-feira à noite. Cena de filme. Ele virou e falou assim, eu sinto muito. Fizemos de tudo, mas não deu. O pastor Pedro faleceu. Quer dizer, aí ele bate no ombro da família. Eu sinto muito, nós fizemos tudo, mas não deu, a pessoa faleceu. Mas como é que eu vou chegar no ombro da família e falar, eu sinto muito, não deu, foi pro inferno? Gente, nós estamos lidando com almas. Realmente é bem mais complicado. E é séria a coisa. Eu não posso ter um outro pensamento que não seja esse. Porque o corpo físico é o físico, morreu. Fizemos de tudo, fizemos cirurgia, fizemos quimioterapia. Não deu, desculpa aí, família, não deu. E não é assim. Sim. Agora eu vou chegar... desculpa, viu? Foi pro inferno. Gente, não dá. Ou a gente é pastor ou não é. Porque o que consola a pessoa depois, né? Morreu, ela fala assim, não, tá num lugar melhor. A mente já... isso, né? E tanto que, Henrique, acontece uma coisa muito... também na vida do pastor. Às vezes a gente é chamado para fazer um velório de alguém que não era da igreja. Você quer saber qual é a primeira pergunta da família? Pastora, essa pessoa foi salva?
Mas não sei, não conhecia. Foi batizada, frequentava a igreja, tinha vida com Deus. Olha como é complicado. Você entendeu? Na verdade, Mas coloca a senhora numa saia justa, né? Claro. Agora, mas quando depende da gente, que é o que depende na pregação, na seriedade da pregação da palavra, eu faço. Eu tento fazer o melhor. Faço o melhor. Porque é o tal negócio. Eu não posso chegar e ir diante de Deus. Por que você não cuidou daquele? Por que aquela ovelha? Não, eu vou atrás. Agora, eu só não vou atrás quando a pessoa sai da igreja, sai falando mal, sai ainda dando mau testemunho, ou às vezes a gente percebe que foi o próprio Deus que tirou. Que é bíblico também. Aqueles que não estão conosco, não eram nossos, saíram de nós, foi embora, não gostou, falando mal. Aí, entendeu? Ou alguém vai, no caso, vai se relocar lá na outra igreja porque tem um bairro que é mais perto, entendeu? Numa boa. Mas está feliz, está salvo, está servindo a Deus, numa boa. Está sendo cuidado. Está sendo cuidado, numa boa, entendeu? Agora, o pastor tem que ter essa cabeça. Não. Eu não posso bater no ombro de alguém e falar assim, gente, não deu não, fiz de tudo, mas foi pro inferno. Não pode. Não estou aqui para isso. Não tem como. Inclusive, de quinta-feira, só me veio a memória, tem uma oração específica para aqueles que estão fora da igreja. Desviados. Para a igreja. Não aqueles que saíram daqui e já estão em outra igreja numa boa. Não. Desviados. E olha que tem voltado de gente. Nossa. Tem voltado. Realmente. Muita gente. De desviados. Depois que começou essa oração. Muita gente voltou. Que estava desviado, que estava fora. Que está afastado mesmo, sabe? É porque as 99, essa uma que sai, ela fazia parte. Ela não saiu, se desligou e foi. Às vezes a turma fala assim, saiu e tá batendo cabeça lá fora. Não tem mais responsabilidade, né? Sobre a pessoa. A gente tem que ir atrás daquela que faz parte, que não tá mais presente. Mas é isso. Vi mais alguma coisa? Olha, eu acho que tá uma aula bem completa. Pastora, estamos aprovados, a gente pode continuar fazendo. Eu que pergunto, Vamos, pode continuar assim no trabalho de vocês, muito útil. Espero que alcance bastante pessoas. Desejo aqui minha palavra para aqueles que vão assistir, né? E que Deus abençoe, que também possa surgir muitos ministros, né, muitos servos com competência, com seriedade, com unção do Espírito, porque também sem o Espírito Santo não somos nada, né? Então eu desejo que cada pastor seja muito bem sucedido. Eu tenho uma oração que eu faço também, que Deus abençoe. Não é só a catedral, não. Que Deus abençoe todas as igrejas, porque quanto mais pregação da palavra, mais perto da volta de Jesus nós estaremos. Então, que Deus abençoe ricamente cada ministério, cada pastor e a vida de vocês também, né? Bom, pastora Mara, a gente gostaria de agradecer por a senhora vir aqui conversar com a gente, passar os ensinamentos e também agradecer por ceder o espaço do nosso podcast. Para quem não sabe, é gravado aqui na Catedral da Prece, com os equipamentos, tudo aqui da pastora Mara, da igreja dela. E nós gostaríamos também de deixar um agradecimento especial por emprestar à igreja, ceder esse espaço aí para que a gente... A confiança. E realmente nossa gratidão à senhora por essa noite, por esse dia que o Senhor preparou para a gente ter essa conversa. O Senhor te abençoe cada dia mais no seu ministério. Que chova muitas almas sobre sua vida, sobre sua igreja. Amém. E é isso aí. Isso aí. Amém. E você de casa, curte, compartilha, manda pra mais gente. O que mais faz? Ativa o sininho. Ativa o sininho aí. Vira inscrito. Que quando nós bater uns 300 inscritos, a gente vai pintar o cabelo do Vinícius. Vai? Ó, tá vendo? Brincadeira, vamos lá. Então não se esqueça de inscrever no nosso canal, compartilhar aí. Nós sabemos que tá tendo mais visualização do que inscrição, né? Sim, então se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí para que você possa receber essas mensagens abençoadas. Logo, logo, mais pastores da região. E tá vindo novidade aí também, né, Henrique? Novidade. Fica ligado aí. Que porque o Henrique vai ter mais um neném? É novidade? Aí não vai dar mais. Não dá mais. Fechou a fábrica? Queridos, é isso aí então. Deus abençoe e até semana que vem. Fica com Deus.